Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a escolha dos anestésicos locais para pacientes com comprometimento sistêmico. Então nós vamos dar continuidade ao assunto de anestesia local. Nas aulas passadas nós comentamos sobre as características gerais dos anestésicos locais, dos vasoconstritores e falamos sobre o cálculo da dose máxima do anestésico. Então agora nós vamos concluir este assunto antes da gente falar nas próximas aulas sobre cada técnica anestésica em específico. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a escolha dos anestésicos locais para cada paciente com comprometimento sistêmico. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever nos comentários, tá bom? Antes de começar essa aula, nós sabemos que podemos optar pelo anestésico local de acordo com o tempo que vamos levar para cada procedimento, se for um procedimento curto, médio ou a longo prazo. Mas na aula de hoje, o intuito dessa aula não é dizer em relação ao tempo do procedimento, mas sim em relação aos pacientes que têm algum tipo de comprometimento sistêmico. Lembrando que os anestésicos locais usados na odontologia têm uma grande margem de segurança clínica, como a gente viu na aula passada de cálculo anestésico. Mesmo sendo conservador, podemos dar uma quantidade relevante, suficiente de tubetes, de anestésico para o paciente, sem que cause grandes problemas. Mas isso que eu vou relembrar vale para todos os slides mais para frente de cada paciente, tá? Nós temos que ter noção, além de escolher o anestésico ideal, que na hora da técnica anestésica, nós precisamos realizar uma injeção lenta e gradual de anestésico. Nós não podemos aplicar tudo de uma vez. E além de aplicar lentamente e gradualmente, também temos que lembrar que devemos realizar uma aspiração antes de aplicar a solução anestésica. O que seria essa aspiração? Depende da sua carpule. Ou você vai puxar este anel um pouco, ou vai apertar devagar e voltar. É uma técnica que tem que ser mais explicada na prática. A teoria é um pouco complicado de dizer. Mas você vai fazer uma leve pressão com o polegar e já vai puxar junto. É uma coisa muito rápida, muito sutil. Para você perceber, vai causar uma pressão negativa aqui no tubete e em vez de depositar, em vez de injetar a solução, vai puxar um pouco, vai sugar. E se tiver dentro da corrente sanguínea, o tubete vai se manchar de vermelho, vai vir sangue. Então você sabe que você tem que recuar, injetar lentamente novamente, realizar a aspiração e ver se não está na corrente sanguínea. Nós não podemos depositar anestésico dentro diretamente da corrente sanguínea, tá? Tem que ser nos tecidos. Então, para isso que serve é muito importante a aspiração. E isto que nós comentamos englobam dois tipos de sobredosagem, porque a grande maioria de ocorrências em consultório com anestésicos locais é devido à sobredosagem, ou sendo ela absoluta ou relativa, como estão demonstrados aí no slide. A sobredosagem absoluta é quando aplicou uma grande quantidade de anestésico, um grande volume anestésico, com muitos tubetes. Por isso, lembra da aula passada que nós precisamos realizar um cálculo máximo de anestésico para realizar naquele paciente, para que não tenha essa sobredosagem absoluta. Mas também tem a sobredosagem relativa, na qual não se realizou aspiração e não percebeu que estava dentro do vaso sanguíneo e injetou várias quantidades de tubetes dentro do vaso. Às vezes até mais que 2 ou 3 já pode realizar um caso desse. E pior ainda, não injetou lentamente, injetou tudo de uma vez. Então imagine, esses casos pode ser, aplicou vários tubetes, ainda por cima aplicou dentro do vaso sanguíneo e injetou de forma muito rápida. E isso pode gerar problemas graves, inclusive até mesmo a morte. Então, para todos os slides que vamos falar a seguir, lembre-se sempre de, na hora da anestesia, injetar de forma lenta e gradual. Antes de injetar, conferir, fazer a aspiração, ver se não está na corrente sanguínea e também fazer o cálculo anestésico para não aplicar grandes volumes anestésicos desnecessariamente. Com isso, realizar a técnica correta e ter bom senso. Beleza, galera? Falando deste conceito básico, também temos que lembrar das contraindicações da epinefrina e de outros vasoconstritores adrenérgicos. Lembrando que a epinefrina é o vasoconstritor mais eficaz e mais seguro para a odontologia. Mas, como qualquer outro fármaco, como qualquer outro medicamento, qualquer outro vasoconstritor, também possui limitações e contraindicações. É como diz aquela frase, a diferença entre o fármaco e o veneno é a dose. Ou seja, se der uma quantidade elevada de epinefrina desnecessariamente, pode se tornar um veneno, pode ser letal.
Então devemos lembrar, mesmo sendo seguro nos padrões, devemos lembrar das contraindicações, nós temos que ter esse conceito inicial antes realmente de iniciar a aula dos pacientes. Começando com pacientes hipertensos, que têm uma pressão arterial sistólica maior que 160 mm de mercúrio ou diastólica maior que 100 mm de mercúrio. Paciente que tenha história de infarto agudo do miocárdio recente, e recente é até 6 meses. Além disso, também um período menor de 6 meses após acidente vascular encefálico, AVC. Paciente que tenha sofrido uma cirurgia de ponte de artéria coronária ou colocado stents, angina de peito instável, certos tipos de arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva não tratada ou não controlada, pacientes que tenham hipertireoidismo não controlado, história de alergia a sulfitos, ocorre mais em paciente asmático. Também devemos ficar atentos. Pacientes que fazem uso contínuo de derivado de anfetaminas e pacientes que sejam usuários de drogas ilícitas como cocaína, crack, ox, metanfetaminas e êxtase. Beleza? Estas são as contraindicações que devemos ficar atentos ao utilizar epinefrina. Pacientes que tenham esses casos, nós devemos optar por algum outro vasoconstritor que não seja adrenérgico ou por algum anestésico que não contenha vasoconstritor. Ou, se for feita uma pequena dose, geralmente 1, 2 tubetes no máximo, podemos utilizar a epinefrina mais cautelosamente. Falar dessas informações importantes, agora nós vamos realmente começar a aula da escolha do anestésico local para pacientes com comprometimento sistêmico. Começando com pacientes que são portadores de doenças cardíacas, pacientes cardiopatas. E quais são, por exemplo, essas doenças cardíacas? Pode ser arritmia, pode ser angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, e também anormalidades cardíacas que predispõem à endocardite bacteriana, por exemplo. Para esses pacientes, assim como todos os outros que vamos falar, nós devemos ter cuidado redobrado. Nós precisamos sempre aferir a pressão antes de realizar a anestesia, principalmente para pacientes com portadores de doenças cardíacas. Sempre aferir a pressão antes. E também devemos optar por sessões curtas e lembrar sempre, galera, todos os slides aqui vocês lembrem sempre da injeção lenta gradual, fora do vaso, e lembrar também não injetar grandes quantidades de tubete, grandes volumes, sempre com bom senso. E para esses pacientes nós podemos optar pela anestesia tradicional, por uma epinefrina, como por exemplo lidocaína com epinefrina 1 para 100 mil, mas devemos ficar atentos a reduzir somente a 2 tubetes, no máximo. Agora, se a gente optar por uma epinefrina 1 para 200 mil, podemos utilizar até 4 tubetes. E se quisermos ainda uma anestesia um pouco mais segura, podemos lançar mão de utilizar a prilocaína 3% com felipressina 0,03 unidades internacionais, lembrando o máximo de 5 tubetes. Seguimos para pacientes hipertensos, os quais apresentam hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão tem vários estágios. Vamos começar falando nesse slide do estágio 1, ou seja, a pressão controlada de até 16/10. Em todos os casos, devemos ter cuidado redobrado, como já foi dito, ferir a pressão antes, beleza? Isso daí já vai ficar gravado na cabeça de vocês. Quando precisar, eu vou repetindo. E neste caso, é o mesmo que vale para pacientes cardiopatas. Podemos utilizar epinefrina 1 para 100 mil, máximo de 2 tubetes, epinefrina 1 para 200 mil, máximo de 4 tubetes, e prilocaína 3% com felipressina 0,03, máximo de 5 tubetes. Mas vamos agora falar do próximo estágio, no qual a pressão do paciente está maior que 16/10. Aí, neste caso, os procedimentos odontológicos eletivos estão contraindicados. Por exemplo, somente vai tratar esse paciente se for urgência. É o mais indicado tratar somente urgência, ou esperar a pressão reduzir e realizar o procedimento, ou marcar uma outra sessão, certo? Agora, se for urgência, nós devemos esquecer epinefrina. O ideal é utilizar prilocaína 3% com felipressina 0,03, mesmo não sendo o anestésico ideal para a hemostasia em cirurgias. Mas, em um caso de urgência, em pacientes hipertensos com uma pressão elevada, maior que 16/10, é melhor utilizar prilocaína com felipressina. O último estágio, pacientes com pressão maior que 18/11, aí estes casos nem mesmo urgência. Na verdade, o paciente tem que ser encaminhado para o hospital. Todo e qualquer procedimento odontológico está contraindicado
No caso das urgências odontológicas, o atendimento deverá ser feito em ambiente hospitalar após a avaliação médica e redução da pressão arterial para níveis mais seguros. O ideal é o paciente ser levado ao hospital e realizar os procedimentos no hospital, pois se houver algum comprometimento, ele vai ter uma gama de atendimento, uma gama de equipamentos muito mais preparados para este caso. Agora vamos falar de pacientes asmáticos, pacientes que têm asma. Para pacientes que apresentem asma, podemos continuar utilizando a lidocaína 2% com epinefrina para 100 mil, mepivacaína 2%, articaína 4% com epinefrina para 100 mil ou com epinefrina 1 para 200 mil, preferencialmente. Podemos utilizar sem problemas, sempre lembrando da máximo 2 tubetes para lidocaína 1 para 100 mil, máximo 4 tubetes para lidocaína 1 para 200 mil, e sempre lembrando daqueles 3 parâmetros que nós comentamos, de injeção lenta e gradual, não realizar injeção intravasal e não injetar grandes quantidades de anestésico, beleza? Agora, para pacientes que tenham asma e também sejam alérgicos aos sulfitos que existem nos anestésicos, neste caso nós devemos ficar atentos e não aplicar epinefrina. Optar por prilocaína 3% com felipressina 0,03. Lembrando também do máximo de 5 tubetes. Seguindo para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. O mesmo vale para esses pacientes, como se fosse um paciente cardiopata. Utilizar epinefrina para 100 mil, máximo de 2 tubetes. Epinefrina 1 para 200 mil, máximo de 4 tubetes. E se quiser optar por algo um pouco mais seguro, prilocaína 3% com felipressina 0,03, lembrando o máximo de 5 tubetes. Fora o que nós já falamos sobre aqueles 3 passo a passo da anestesia. Pacientes que tenham disfunções na tireoide, como por exemplo o hipertireoidismo. Quando for controlado, ok, podemos utilizar lidocaína com epinefrina para 100 mil ou 1 para 200 mil. Tranquilamente, 2 tubetes para 1 para 100 mil e 4 tubetes para 1 para 200 mil, sem problemas. Agora, quando for pacientes não controlados, é contraindicado o uso de epinefrina. Nós devemos optar por outro tipo de anestesia, outro tipo de anestésico, como por exemplo, mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Seguindo para pacientes que apresentam disfunções hepáticas, ou seja, alguma disfunção do fígado. Também podemos utilizar lidocaína 2% com epinefrina para 100 mil ou epinefrina 1 para 200 mil, lembrando sempre do máximo de 2 tubetes e 4 tubetes. Mas é preferível utilizar articaína 4% com epinefrina 1 para 100 mil. Pelo fato que lembra lá da aula retrasada que nós falamos lá da primeira aula sobre as características gerais dos anestésicos locais. Lembra que nós comentamos que a articaína ela é metabolizada não somente no fígado, mas muito mais no plasma sanguíneo. Com isso, ela não sobrecarrega o fígado, já que sua maior metabolização ocorre antes no plasma sanguíneo. Isso é muito bom para o fígado. E além disso, ela é metabolizada muito mais rapidamente no plasma. E com isso ela é excretada mais rapidamente, diminuindo a sua toxicidade. Então, a articaína 4% ela é bem importante para pacientes com disfunções hepáticas. Lógico, depende também da técnica anestésica que for optar. Seguimos, temos diabetes mellitus. Para diabetes, segue o mesmo parâmetro. Mas nós temos que lembrar que tem que ter um vasoconstritor. Não importa se for lidocaína, mepivacaína, prilocaína, mas tem que ser soluções anestésicas que contenham epinefrina ou outro vasoconstritor. Então, normalmente, realizar anestesia com lidocaína 2%, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, articaína, enfim. Mas lembrando sempre também de bom senso, não exagerar na dose, tentando sempre manter um limite de 2 tubetes ou 4 tubetes para 1 para 200 mil, não passando muito disso, certo? Paciente com insuficiência renal segue o mesmo parâmetro de lidocaína 2% com epinefrina para 100 mil, lidocaína 2% com epinefrina 1 para 200 mil, a articaína 4% é muito importante. A articaína é um anestésico que pode ser utilizado nesses pacientes pelo fato da sua excreção ser mais rápida pelos rins, então não sobrecarrega demais os rins. Assim como para pacientes com distúrbios hepáticos, o uso da articaína também é muito interessante, muito relevante. Mas o principal dessa aula para pacientes de insuficiência renal
são duas coisas. A primeira, evitar mepivacaína, porque a mepivacaína ela tem uma menor taxa de excreção renal, então ela demora mais para ser excretada. Então isso vai sobrecarregar os rins. Também temos que lembrar que quando o paciente tem insuficiência renal e tem que passar por hemodiálise, o melhor seria marcar uma sessão após a hemodiálise, já que o sangue já passou por diálise, já entre aspas filtrou, removeu bastante toxinas, então o anestésico vai ter uma melhor eficácia e poderá causar menos problemas para o paciente. E além disso, também temos que lembrar que quando o paciente for insuficiente renal e também tiver contraindicação para o uso de epinefrina, aí nós podemos optar pela prilocaína 3% com feripressina 0,3 unidades internacionais, lembrando máximo de 5 tubetes. E sempre lembrar, né, galera? Injeção lenta, gradual, fora do vaso e não exagerar na dose, no número de tubetes, sempre com bom senso, uma técnica correta, o mínimo de tubetes necessários, certo? Por fim, temos pacientes gestantes. Lembrando que pacientes gestantes, o indicado para ser atendido é no segundo trimestre de gestação. O segundo trimestre, o que é? Quarto, quinto e sexto mês. Em torno desses meses, no segundo trimestre é o mais recomendado. Então, quando for agendar um procedimento que não seja urgência, realizar preferencialmente no segundo trimestre da gestação. E também a anestesia para pacientes gestantes, normal como se fosse outro paciente. E o anestésico mais indicado para gestantes é o uso tradicional de lidocaína 2% com epinefrina, sendo ela 1 para 100 mil, lembrando máximo de 2 tubetes, e 1 para 200 mil, máximo de 4 tubetes. Já que outros anestésicos, eles apresentam ou causam algum tipo de distúrbio ou não têm estudos científicos mostrando a sua eficácia ou o seu malefício. Então também é preferível não utilizar. Já que podemos utilizar o padrão, que é a lidocaína 2% com epinefrina, vamos utilizar a lidocaína com epinefrina, sem problemas nenhum, sempre lembrando de marcar sessões curtas, de anestesiar de forma lenta e gradual, como nós já falamos, e outros cuidados que devemos ter com pacientes gestantes, certo? E o principal para pacientes gestantes não é qual anestésico utilizar, mas sim qual não utilizar. Principalmente anestésicos que possam causar um quadro chamado de metemoglobinemia, como por exemplo utilizar prilocaína com feripressina ou utilizar articaína. Estes dois anestésicos têm grande potencial de gerar um caso de metemoglobinemia, como por exemplo em pacientes gestantes, pacientes anêmicos, pacientes infantis, em crianças, também pode ter esse risco. E o que seria essa metemoglobinemia? É um distúrbio hematológico em que a hemoglobina que está presente dentro das nossas hemácias, responsável por transportar, carrear oxigênio, vai ser transformada em metemoglobina. Então vai perder essa função de transporte de oxigênio. Com isso, vai reduzir esse transporte de oxigênio, afetar todo o sistema hematológico e pode gerar casos de cianose, na qual o paciente terá muita dificuldade em respirar, ficará com uma coloração pálida, azulada e diversas outras coisas que podem ocorrer, podendo gerar casos até mesmo de morte. Então, se não for tratado rapidamente. Então, sempre alerta para o uso de prilocaína com feripressina ou articaína nesses quadros, nesses pacientes. Então é isso, galera. Nós finalizamos esta aula de anestesia em pacientes com condições sistêmicas. Espero que tenha ficado bem claro, que vocês tenham entendido. Se surgiu alguma dúvida, deixe nos comentários ou converse com a gente lá na nossa página no Instagram. Está aí no slide, Odonto Channel. E lógico que eu falei um geral sobre tudo. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, eu vou recomendar aqui abaixo os livros que eu utilizei para realizar esse slide. São ótimas bibliografias. Espero ter ajudado vocês, que vocês gostaram dessa aula. E a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais, galera!